Depender do governo federal, as filas do INSS agora vai zerar. Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Bom dia! Esse é o canal Rumo ao Nado, seu canal de notícias aqui na internet. Se é a primeira vez que você chegou até aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações e vai deixando aquele like esperto se você gostou do nosso conteúdo. Olha, gente, Mourão assina o decreto que autoriza o emprego de militares no INSS. O legal, né, gente, que eu vou... primeiramente, eu quero dizer basicamente para você o que é um decreto. O decreto tem efeito de regulamentar ou de execução. Esse pedido com base no artigo 84, no parágrafo 4, 6º, né, gente, da Constituição Federal para fiel execução da lei, ou seja, na verdade ele vem para executar, né, para dar contextos legal a isso, a essa contratação, nada mais do que isso é o decreto, né, porque às vezes muitas pessoas se confundem decreto com medida provisória, existe uma outra coisa. Lembrando, né, gente, que há o decreto do executivo que é feito pelo presidente da República, né, ou do governador do estado, ou do prefeito, né, e também existe o decreto legislativo, mas esse que foi assinado pelo Mourão é um decreto federal, né, do presidente da República, que tem o intuito, né, de contratar os militares para resolver essa questão das filas do INSS que muitas pessoas estão passando, né, gente, por necessidade, por estar lá com o benefício represado, não sabe se o benefício foi indeferido ou deferido. Olha, o presidente interino Hamilton Mourão, né, o vice-presidente da República, assinou na quarta-feira, né, um decreto que autoriza militares a atuarem na força-tarefa contra a fila do INSS. Já era uma notícia bastante que esperada, né, mas enfim, agora vai, digamos assim, vai começar a funcionar, na verdade, né? O texto foi publicado em uma edição extra no Diário Oficial da União e não se restringe ao INSS, segundo informações do Palácio do Planalto. Caso o militar inativo pratique algum ato ilícito, a investigação começará pelo órgão que o contratou, mas caberá às Forças Armadas o julgamento do processo administrativo. O uso efetivo de militares da reserva no atendimento das agências do INSS faz parte, né, da estratégia do governo federal de reduzir os estoques de requerimentos em atraso. Atualmente, segundo a Folha, né, há cerca de 1,3 milhão de pedidos de aposentadorias e benefícios que não foram respondidos dentro do prazo legal que é estipulado por lei, 45 dias. Nessa quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro prometeu que o decreto que viabiliza a contratação temporária de oficiais da reserva da Força Armada seria publicado no Diário Oficial da União. Lembrando, gente, que o Ministério Público, junto ao TCU, Tribunal de Contas da União, apresentou um pedido contra essa medida. O relator do caso no Tribunal de Contas da União, o ministro Bruno Dantas, quer que haja concorrência com civis para a vaga no INSS, ou seja, não ser somente os reservistas, né, do Exército, mas também pessoas civis, né, para poder ocupar essas vagas que estão em aberto na Previdência Social. Apesar dessa sinalização, a equipe econômica agilizou a publicação do decreto que dependia do Palácio do Planalto. Mas, gente, para evitar, digamos assim, conflito com o Tribunal de Contas da União, o time, né, do secretário especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, o senhor Rogério Marinho, passou a estudar medidas adicionais à força-tarefa anunciada na semana passada. E entre essas medidas, né, é que servidores aposentados possam também trabalhar na agência do INSS. Lembrando que, gente, essa é uma exigência dos atuais trabalhadores do INSS, que eles olham com bons olhos, digamos assim, né, a contratação desses servidores aposentados, porque já conhece como o sistema funciona. E isso também, abrindo esse paralelo, o governo dando essa, digamos assim, sinalizando ao INSS isso, o que vai acontecer? Vai enfraquecer aquele movimento de greve, né, que o pessoal do INSS já cogitava fazer contra os militares na agência. Mas isso, gente, depende de alteração legal.
Ou seja, o governo precisa emitir uma medida provisória, né, ou um projeto de lei, quem sabe, para regularizar essa situação. Por hora, só os militares mesmo. Mas continuando a matéria, gente, a ideia da equipe econômica do governo Bolsonaro é fazer eventuais ajustes no plano para tentar combater, inibir, né, essas filas, né, usando, ou seja, começando com a contratação temporária de militares reservista. Isso porque a decisão final do TCU depende de votação do plenário, ou seja, ainda não se há um resultado final, né, quanto à decisão que o Tribunal de Contas vai tomar quanto a isso. Olha, técnicos avaliam que alterar a legislação para permitir que aposentados civis voltem ao serviço público não é uma solução simples. Além disso, esses integrantes do Ministério da Economia dizem que isso deve custar mais para os cofres públicos, pois servidores, em média, ganham mais que militares. Mas vamos salientar aqui, né? Podem até ganhar mais do que militares, mas eles já conhecem, né, gente, como funciona o sistema, não precisa de tanto treinamento. Olha, na semana passada o governo apresentou uma série de medidas para tentar reduzir o atraso na análise de pedidos de aposentadoria e benefício. Por exemplo, o BPC, né, gente, que estimativa dão conta que mais de 450 mil beneficiários que pediram esse benefício, né, ao INSS ainda não têm resposta, e também auxílio-doença que está parado. Segundo o Marinho, dentro da força-tarefa, cerca de 7 mil militares da reserva, né, poderão ser contratados temporariamente para atendimento nas agências do INSS. Com a medida, técnicos do Instituto poderão ser recolocados para análise dos pedidos da fila. Por exemplo, geralmente nas agências do INSS existe uma sala ali onde tem aquele analista, né, do INSS, né, que faz esse serviço de rever a documentação de aposentadoria, né. Ao invés de ele ficar atendendo ali na mesa, eles vão, né, fazer esse serviço de analisar o benefício, enquanto que militares da reserva pode ali, digamos assim, prestar informação para as pessoas que vão até a agência, fazer agendamento, entre outros serviços, né, para agilizar e liberar espaço para aquelas pessoas que ficavam ali poder dedicar único e exclusivamente para analisar os processos que ali estão represados. Por esse sentido, eu acredito que a medida sim pode ser boa, né? Militares na reserva receberiam, né, gente, em troca, um valor extra de 30% sobre a remuneração para ajudar na redução da fila de pedidos de aposentadoria. É óbvio, né, gente? Eles não iam trabalhar de graça também, nem deviam, né? Os integrantes das Forças Armadas que voluntariamente entrarem no programa serão treinados para o serviço nas agências, ou seja, não é obrigatório. Digamos assim, o Exército pode convocar uma pessoa, o militar reservista pode se negar a isso, né? O decreto assinado pelo vice-presidente da República, o Hamilton Mourão, regulamenta a possibilidade de que militares na reserva possam atuar em atividade civil. Uma portaria interministerial ainda é necessário para tratar justamente do caso desses oficiais no INSS e tornar a contratação efetiva. Você vê, gente, o Brasil é um país das burocracias, ou seja, nada funciona. O Ministério sozinho não consegue decretar uma lei para que funcione, precisa, digamos assim, se reunir vários ministérios para discutir, fazer uma ação conjunta, é tanta burocracia no Brasil, é por isso que as coisas não andam. Essa que é a grande realidade. A força-tarefa, gente, contra a fila de pedidos de aposentadoria sofre críticas mesmo dentro do próprio governo, desde que foi anunciado, ou seja, há resistência no próprio governo quanto a isso, mas infelizmente o Mourão já assinou o decreto, né? Ou seja, já normalizou, já regulamentou o sistema. O decreto foi prometido para a semana passada. Houve debates sobre o tema entre a equipe econômica e técnicos da Casa Civil, né? E também da PGN-FN, ou seja, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que questionavam a medida, mas a maior resistência agora vem do Tribunal de Contas da União. Ou seja, me parece que há inúmeros capítulos nessa novela, mas o importante, né, gente, é fazer com que esses militares que forem convocados já comecem o treinamento o mais rápido possível. Para quê?
entre, né, gente, de fato a prestar esse serviço. Militar é fácil, eu contrato é hoje, demito amanhã, não tem problema nenhum, problema zero. E o pessoal está chamando por aposentadoria. Isso não é privilegiar militar, até porque não é convocação, é um convite, é facilidade que nós temos desse tipo de mão de obra, afirmou Bolsonaro. Olha o pensamento do nosso presidente em relação aos militares. Mais uma vez eu vou repercutir para vocês, eu vou ler para vocês o que disse o presidente da República. Militar é fácil. Eu contrato é hoje, eu demito amanhã, não tem problema nenhum, problema zero. E o pessoal está chamando por aposentadoria, está clamando, né? Ou seja, quem tem uma aposentadoria aí no INSS enroscado está clamando mesmo. Isso não é privilegiar militar, até porque não é convocação, é um convite, como já falamos assim, o militar não é obrigado a aceitar, né? Ele aceita se ele quiser. Para tentar zerar a fila, o governo deve também fazer perícias para reavaliar o afastamento de em torno, gente, de 1,5 mil funcionários do INSS, ou seja, eles vão passar para a perícia para ver se já estão aptos a retornar, né, a fazer as suas funções dentro do INSS. Outra medida é a desburocratização do atendimento nas agências, com o fim de algumas autentificações feitas pelos funcionários do INSS a documentos apresentados pelo cidadão. Devem ser gastos, gente, nesse plano emergencial do governo federal, nessa força-tarefa, 14,5 milhões, segundo o cálculo da equipe econômica. Essa despesa, de acordo com o Marinho, será compensada com aceleração na análise dos processos. Isso porque, com a demora, o governo precisa pagar as aposentadorias com atrasos, tem que pagar os atrasados, né? E com juro e correção monetária de tudo em cima, né, gente? O que o governo quer dizer? Nós vamos gastar 14 milhões, ok, tudo bem, mas a economia que vai se fazer no decorrer do ano vai ser muito maior, por quê? Quanto mais ágil for o INSS ao conceder o benefício ao segurado, menos atrasado o INSS vai ter que pagar, né? Ou seja, o INSS vai acabar gastando menos lá na frente. Me parece, gente, mesmo com tudo esse imbróglio, né, referente ao TCU, ao Tribunal de Contas da União, que não concorda, né, com a contratação de militares, agora o Mourão já fez o decreto, né, gente? A tendência é que, de fato, essa fila zerar. Eu acredito que esse ano não zera não, mas que vai dar uma agilidade maior, né, gente? E com isso sabemos muito bem que, por um lado, é bom para aqueles que têm o seu pedido de aposentadoria, né, sem saber resposta, né, mas por outro lado, né, gente, com a agilidade de liberar essa fila, aí o governo sim poderia começar o pente fino, né? Porque o governo não tem nem como hoje tirar o pessoal que trabalha no INSS para se dedicar ao pente fino, sabendo que milhares de pessoas estão à espera de saber como anda o seu benefício na Previdência Social. Eu acredito, gente, que de fato vai sim, essa fila vai começar aos poucos a diminuir de tamanho e quem sabe, né, gente, seja muito mais fácil a concessão do seu benefício a partir de agora. Se você gostou desse vídeo, vai deixando o seu like e não esqueça, gente, comente aí, não tenha medo de comentar, fale o que você quiser com respeito, você sabe que aqui é o canal que te dá vez e voz aqui na internet.